Bom dia, pessoal. Então, vamos dar início a mais uma aula de genética. Lembrando que o assunto da aula passada e esse serão o assunto da prova. Então, tudo que aparecer aqui, sim, vai cair na nossa avaliação da unidade, tá? É importante que vocês anotem tudo que aparecer no vídeo, deem pause, anotem no caderno, porque isso vai facilitar na hora de vocês estudarem para revisão, ok? Então, vamos lá, começando a nossa aula com o conceito de genes. Então, o que é que são os genes? Os genes, eles serão trechos do DNA, tá? Que vão conter informações para que algumas proteínas elas realizem funções específicas no nosso corpo ou em outros organismos. O DNA, gente, ele é, como nós já vimos a estrutura do DNA, ele será uma dupla fita, tá? E ao longo dessa dupla fita, nós teremos trechos nessa longa fita que vai conter essas informações para que proteínas exerçam certas funções, tá, no nosso organismo. Os genes, né, eles são importantes porque são através deles que as nossas características serão expressas, ok? Outro termo bastante utilizado, né, na genética são os cromossomos. Ok, o que é que são cromossomos? Bom, gente, cromossomo nada mais é do que o DNA, né, que está todo compactado e ele vai formar certas estruturas dentro do núcleo celular. Se a gente pegar um cromossomo, né, e analisar o que é aquilo, nós vamos encontrar apenas o material genético mesmo da gente, né, a molécula de DNA, só que lá dentro do núcleo celular, dentro das células, ele vai ficar extremamente compactado, formando determinadas estruturas. Essas estruturas, como vocês estão vendo aí na foto, que é um X, né, isso é um cromossomo. Então, se a gente puxasse, né, um trecho disso aí, a gente ia encontrar a molécula de DNA, né, a dupla hélice. Então, aqui eu tenho um esqueminha só para a gente ver, mais ou menos, entender um pouco. Vamos supor que nós temos uma célula eucariótica, né? E aí, esse círculo em azul é a membrana celular. Lembrando, a membrana celular, ela vai proteger a célula, né, do meio externo e, inclusive, vai proteger todas aquelas organelas que estão ali dentro do citoplasma. A membrana celular é a parte azul. Na partezinha, no círculo amarelo, alaranjado, nós temos a membrana nuclear, que vai proteger o quê? O DNA. É aquela membrana que vai envolver o núcleo celular. Lá dentro, né, no núcleo celular, nós vamos encontrar os cromossomos, que são nosso material genético. Tá? O cromossomo, aí o exemplo que eu dei, por exemplo, se a gente puxasse, né, um fiozinho ali desse cromossomo, o que é que a gente ia encontrar? Então, nós iríamos encontrar, né, a fita de DNA, a dupla fita de DNA, enroladinha nessas estruturas coloridas que vocês estão vendo, que são proteínas. Essas proteínas, elas se chamam histonas, tá? Então, são elas que ajudam o DNA a ficar compacto, ou seja, ficar bem organizadinho e conseguir aí se organizar nessa estrutura, nos cromossomos, como vocês estão vendo na imagem. E quantos cromossomos existem na nossa célula? Será que são tantos que a gente não pode contar? Bom, gente, em cada célula do nosso corpo, tá? Nas células somáticas, quem são as células somáticas? As células do nosso cabelo, as células epiteliais, as células musculares, os nossos neurônios, tá? Todas essas células, elas vão possuir 46 cromossomos. Quando uma célula ela possui 46 cromossomos, a gente chama essa célula de célula diploide. Se a gente quiser representar essa célula por apenas um símbolo, a gente pode escrever célula 2M, tá? Que
é a mesma coisa, todo mundo vai entender. 2N já sabe que é uma célula diploide. Já nas células reprodutivas, que são os nossos gametas, né? Quem é o gameta masculino? O espermatozoide. Gameta feminino, o óvulo. Nessas células reprodutivas, nós só teremos 23 cromossomos. Tá? Essas células reprodutivas que têm apenas 23 cromossomos, elas vão ser chamadas de células haploides ou serão representadas pela letra N, tá? Ou seja, os gametas eles sempre vão ter metade dos cromossomos das células somáticas. Por que isso acontece? Então vamos lá entender. Temos aqui, né, o óvulo, que é o gameta feminino, e o espermatozoide, que é o gameta masculino. Ambos estão com 23 cromossomos, tá? Lembrando, gametas são células, obviamente. Esses gametas, cada gameta da gente sempre vai carregar a nossa informação genética. No momento da fecundação, esse material genético, tanto do pai quanto da mãe, eles vão se misturar. E aí, vamos lá, 23 com 23 vai dar exatamente 46 cromossomos. Por que isso acontece? Porque esse material genético, né, ele tem que se misturar, tanto do pai quanto da mãe. E é por isso que nós temos as características dos nossos pais. Alguns têm a cor do olho do pai, a cor da pele da mãe, o cabelo do pai, ou sei lá, a estatura da mãe, exatamente por essa troca. E aí, após a fecundação, vai formar-se a primeira célula, né, do futuro ser vivo, contendo quantos cromossomos? 46 cromossomos, que vai ser o fruto dos 23 cromossomos do pai e os 23 cromossomos da mãe. Outro conceito muito utilizado na genética é o cariótipo. O que é cariótipo? Bom, o cariótipo, né, ele vai ser o conjunto de cromossomos de um indivíduo, apenas isso. Então, se a gente pegasse, por exemplo, o conjunto de... Pegamos uma célula aqui do meu cabelo, tá? Se a gente for analisar o núcleo dessa célula, nós vamos ver que todos os cromossomos que estão ali, né, os 46 cromossomos, já aqui no meu cabelo eu tenho célula somática, tá? Então, esses cromossomos, eles vão estar aos pares, ok? Quando os cromossomos, eles estão aos pares, a gente diz que esses cromossomos, eles são homólogos, certo? Então, ó, nessa imagem, por exemplo, eu tenho ali, no número 1, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas no primeiro par de cromossomos, eu tenho 2 cromossomos, um do ladinho do outro. No segundo par, 2 também. Sempre, por isso que é aos pares, tá? Eles sempre vão ficar juntinhos, sempre em pares. Se a gente contar esses cromossomos, eu vou ter 23 pares, mas se eu contar de 1 em 1, eu vou ter 46 cromossomos, que é um número exato que sempre vai aparecer nas nossas células somáticas. Ok, então, sabendo que os cromossomos, eles sempre vão ficar aos pares, será que é possível que, em vez de um par, eu tenha 3 cromossomos? Sim, e é o caso da síndrome de Down. Como vocês estão vendo aí, ó, no número 21, onde está circulado de vermelho, em vez de 2 cromossomos, eu tenho 3. Então, nesses casos, quando uma pessoa no par, que seria o número 21, que teria que ser um par, eu tenho 3 cromossomos, aí a pessoa ela vai nascer com síndrome de Down. E é por isso que a síndrome de Down, ela também é conhecida como trissomia 21. Por quê? Justamente porque ali no par, né, de número 21, em vez de ser um par, eu vou ter 3 cromossomos. Outra síndrome também é a síndrome de Turner. Essa síndrome de Turner, geralmente, ela ocorre em mulheres, tá? E uma coisa que vocês precisam saber, esse último par de cromossomos, que seria o par de número 23,
eles sempre serão os pares que vão determinar o sexo do indivíduo. Então, por exemplo, uma mulher, biologicamente, a gente pode considerar uma mulher quando ela tem esse último par de cromossomos como X e X, tá? Então, no caso da síndrome de Turner, essa pessoa, em vez de ela ter 2 cromossomos, né, tem um par de cromossomos como deveria ser, ela só tem um. E aí, quando isso ocorre, a mulher ela nasce com essa condição, com a síndrome de Turner. Então, ela nasce com uma estatura muito pequena, ela tem uma expectativa de vida menor, ela tem esse formato no pescoço característico, tá? Então, isso é causado por uma falta de cromossomos, tá? Existem outras síndromes que nós vamos estudar mais na frente. São várias síndromes, todas relacionadas com o cariótipo, tá? Então, por exemplo, se você tira um cromossomo de um par, você já provavelmente aquele indivíduo ou ele vai ser inviável, ou ele não vai sobreviver, não vai chegar nem a nascer, ou vai nascer com algum tipo de síndrome. Já o genótipo, ele vai ser o conjunto de todos os genes, tá? De um organismo. Então, do nosso, do organismo de um cachorro, de um gato, de um elefante, de uma bactéria. O genótipo, né, ele é muito importante porque se a gente for estudar, a gente vai descobrir características desse indivíduo, como cor do cabelo, cor da pele, cor do olho. O genótipo, hoje em dia, ele é bastante utilizado pelos geneticistas para estudar micro-organismos, por exemplo. Nesses dias atuais, os cientistas eles vêm estudando incansavelmente o genótipo do coronavírus. Por quê? Para quê? Porque estudando o genótipo desse vírus, eles vão conseguir identificar quais são os fatores que tornam esse vírus tão contagioso, tão virulento. Se a gente retirar esse fator de virulência, será que ele se torna inerte ou ele se torna menos virulento? Então, o estudo do genótipo ele é muito importante por isso. Existem artigos atualmente que dizem que lá no futuro, quem tiver vivo, né, vai poder, quem tiver vivo, quem tiver dinheiro, vai poder escolher as características dos seus filhos. Por quê? Pela manipulação genética, pela engenharia genética. É como se você escolhesse quais as características que você quer e aí a ciência ela vai selecionar essas características e dar um filho fisicamente perfeito para você. Hoje isso é antiético, né? Nenhum cientista pode manipular, né, o DNA nem para fazer clones, né, humanos, nem para selecionar determinadas características. Mas no futuro, né, não se sabe ainda, mas existem bastantes estudos com relação a isso. Bom, gente, nossa aula de hoje foi essa. Quem tiver dúvida, vamos lá para o grupo para a gente conversar sobre a aula. É importante que ninguém saia dessa aula em dúvida, porque a nossa prova já é na semana que vem. Então é isso, vamos lá.